O Sentinela é o Superman da Marvel, um homem com poder de 1 milhão de sóis explodindo. Mas será que ele conseguiria sobreviver ao caos primordial da Feiticeira Escarlate? Hoje vamos expor uma verdade que a própria Marvel evita de discutir. Se prepare porque essa batalha vai dividir opiniões. Essa é uma batalha bastante pedida e se vocês gostam de batalhas, deixa um like e hype esse vídeo se você está vendo pelo celular, para poder saber que vocês querem ver mais batalhas como essa aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal também para mais conteúdos. Estado mental e estabilidade. Sentinela, o estado mental do Robert Reynolds é um fator crítico para sua eficácia. Seu imenso poder é contrabalanceado por sua instabilidade psicológica, principalmente por causa do seu alter ego sombrio, o Vácuo ou o Void. A sua dualidade pode levar ao comportamento imprevisível e também autolimitações. Já a Feiticeira Escarlate já passou por períodos de instabilidade mental, especialmente durante eventos como Dinastia M. No entanto, ela também demonstrou resiliência e controle sobre seus poderes, principalmente em histórias mais recentes, onde abraça plenamente a sua identidade como Feiticeira Escarlate. O Sentinela ele é bastante impressionante, tendo então uma força e velocidade sobre-humana comparável a personagens como Thor e Hulk, claro, sem considerar os dois atualmente. Velocidade capaz de se mover a velocidade acima da luz, por exemplo, o Sentinela, Semente da Morte, em Fabulosos Vingadores, foi capaz de criar um estrondo sônico a centenas de quilômetros do Thor antes de voar para ele segundos depois e acelerar a muitas vezes a velocidade da luz, dobrando espaço e tempo e desorientando o Thor. Invulnerabilidade, extremamente resistente a danos físicos, manipulação de energia, pode emitir e absorver quantidade de energias gigantescas, manipulação molecular, consegue alterar a matéria em nível molecular, como fez como o Homem Molecular, regeneração, ele pode se recuperar de praticamente qualquer ferimento, até mesmo se reconstituir a partir de partículas atômicas, telepatia e telecinese, ele possui habilidades psíquicas poderosas. Já por outro lado, a Feiticeira Escarlate ganhou muito poder, magia do caos, com a capacidade de manipular energia, magia para alterar a realidade, distorção da realidade, capaz de remodelar a própria estrutura do real, manipulação da probabilidade, ela altera a chance de eventos acontecerem, forçando resultados improváveis, projeção de energia, dispara rajada de energia mágica destrutiva, telecinese e telepatia, move objetos com mente e pode ler e controlar pensamentos, manipulação do tempo, ela já demonstrou a capacidade de afetar o tempo, viagem dimensional, consegue se mover entre diferentes realidades e dimensões, habilidade de combate. O Sentinela depende mais do seu poder bruto do que a técnica de combate. O seu estilo é direto, usando força física e rajada de energia. Já a Wanda, embora não seja uma combatente física convencional ou tradicional, a Wanda ela usa seus poderes de forma estratégica, controlando o campo de batalha e manipulando seus oponentes com inteligência, durabilidade e cura. O Sentinela é quase invulnerável e com regeneração muito rápida, se tornando quase impossível de derrotar por meios físicos. E a Wanda? Bom, apesar dela não ser fisicamente invulnerável, as suas defesas mágicas e manipulação da realidade podem protegê-la de danos e também pode se curar e curar outros com magia. Vantagens estratégicas. O Sentinela ele tem poder bruto, onde sua força e energia podem esmagar muitos inimigos rapidamente. Por exemplo, o campo de força da Sue Storm protegeu temporariamente o planeta inteiro do Sentinela Furioso com as forças do Câncer Verso, depois que a Sue Storm protegeu e escondeu o planeta inteiro por um período de tempo desconhecido. Velocidade. Pode se mover tão rápido que se torna difícil de ser atingido. A Feiticeira Escarlate tem a versatilidade, pois seu leque de poderes mágicos oferece inúmeras opções táticas, manipulação da realidade, podendo também alterar as condições da luta ao seu favor, explora fraqueza, que é importante, onde seu conhecimento místico pode permitir que explore também a fragilidade mental do Sentinela, inteligência e experiência. O Sentinela ele é muito inteligente, obviamente, mas frequentemente ele é limitado por sua instabilidade mental. Já a Wanda possui uma vasta experiência lidando então com ameaças místicas e cósmicas complexas, o que exige então pensamento estratégico e grande adaptabilidade. Entrando então agora em um assunto bem discutido nos comentários, Sentry não é imune à magia. Na verdade, a magia já afetou o Sentinela várias vezes nos quadrinhos. A confusão vem porque ele é muito resistente a muitos tipos de ataques,
mas não tem imunidade universal à magia. Por exemplo, Doutor Estranho já usou magia para conter ou tentar deter o Sentinela, sem muito sucesso, apenas por conta do imenso poder dele, não por imunidade. Em Siege número 4, HQ, Loki usa magia asgardiana para energizar os Vingadores e combater o Sentinela e o Void ali, e isso funciona temporariamente. Em Dynasty M, a Wanda usou a manipulação da realidade e apagou da existência com uma frase No More Mutant. O Sentinela não foi afetado diretamente pela Wanda em Dynasty M, mas ele foi afetado indiretamente através da reescrita da realidade, e o Sentinela ele continua existindo na realidade de Dynasty M. Ele foi reescrito junto com o resto do universo, mas não foi apagado nem diretamente manipulado pela Wanda. Na verdade, ele foi um dos poucos personagens que começou a lembrar da realidade original, mesmo sem um artefato que a Layla Miller usava para poder restaurar memórias. Isso porque antes de Dynasty M, o Sentinela ele havia sido manipulado mentalmente pelo próprio Mr. Mind, o antigo vilão dele que afetou o Sentinela mentalmente. E o Sentinela ainda sentia que algo estava errado. Outra coisa bem discutida é que o Sentry não é imune à manipulação da realidade. Pelo contrário, ele já foi completamente manipulado por distorções da realidade, inclusive por personagens como Owen Wilson, um dos maiores manipuladores da realidade, da matéria também, da Marvel, afetou o Sentry diretamente e desmontou ele em moléculas com facilidade. Apesar do Sentinela se reconstituir depois, o próprio Sentinela precisou do homem molecular para trazer as pessoas de volta que ele havia matado, porque o Sentinela não tinha muita experiência com esse poder. Além disso, vale ressaltar que esse mesmo homem molecular não era o verdadeiro homem molecular, muito menos em seu auge. Era uma versão totalmente nerfada pós-retcon da Marvel por causa das guerras secretas. O verdadeiro auge e o poder do homem molecular é justamente quando ele tem a capacidade de colocar todo o multiverso / omniverso Marvel dentro de uma caixa. Ele demonstra ter a capacidade de manipular narrativas, e é até curioso porque ele ameaça o próprio Galactus Lifebringer, que é uma das versões mais poderosas, mais fortes do Galactus. Franklin Richards, como um dos seres mais poderosos também da Marvel, pode reescrever a realidade de forma casual. Embora nunca tenha enfrentado diretamente o Sentinela, o nível de manipulação de realidade do Franklin Richards é algo que o Sentinela não demonstrou resistir ou superar. O que o Sentinela realmente resiste? Manipulação mental comum, mas não absoluta. Emma Frost, por exemplo, conseguiu interferir em sua mente ataques físicos extremos como supernovas ou golpes de nível Hulk ou Thor, que vale lembrar que esses dois atualmente estão em outro nível de poder e força. Quando o Sentinela ele lutou contra o Hulk e Thor, era mais de 5 anos atrás. A manipulação molecular limitada e depende do nível do oponente, e telepatia de baixo nível ou controle básico. O Void, o alter ego sombrio do Sentinela, destruiu cidades inteiras e ameaçou a extinção global, mas novamente, isso é aniquilação física, não apagamento metafísico. Algumas alegações de fãs ou postagens de imagens no estilo fanfic, exageram muito, cara, muitas vezes misturando digitalizações, arte ou a declaração não canônica do personagem ou da HQ. O que é o Void? O Void é o lado sombrio do Sentinela, Robert Reynolds, que surgiu como resultado do próprio desequilíbrio causado quando ele ingeriu o soro de 1000 sóis. O Void representa a entropia, a aniquilação, a negação de tudo que existe, a manifestação da escuridão psíquica e cósmica do próprio universo. Ele é descrito frequentemente como a sombra dentro de todos nós, a antítese da criação, um reflexo da inevitabilidade do fim. O Void como conceito, embora a Marvel nem sempre classifique o Void formalmente como um conceito puro da cosmologia em si, como então a morte, infinito, Oblivion e entre outros, diversos indícios e feitos apontam que ele está em um nível conceitual ou próximo disso. HQ Siege e Sentry's Fallen Sun é descrito como uma força inevitável de destruição. O Doutor Estranho, número 381, ele é descrito como uma ideia viva e um aspecto de morte existencial. O Void não apenas destrói a matéria, ele apaga a esperança, a identidade e até a memória de sua existência. Ele já distorceu a própria realidade somente com sua presença, mas é algo totalmente limitado e se baseando localmente. Sim, o Void pode ser considerado um conceito, ou pelo menos uma entidade com natureza conceitual. Ele representa a negação existencial, o fim da criação e a própria antítese da luz e da própria ordem, o que coloca também muito além de simples destruição física. Por isso, quando a Wanda ela controla o caos primordial, ela está lidando com energias em níveis superiores ao Void, sendo totalmente plausível que ela possa negar ou anular até mesmo o Void, porque
Por quê? Porque o caos primordial deu a centelha. Tudo veio do próprio caos primordial. Ou seja, o Void é nada mais, nada menos que algo que é muito inferior ao próprio caos. Outra falácia que está sendo replicada: o Centurion é onipotente? A resposta curta é não. Sentinela não é onipotente de verdade, mas sim há várias descrições e hiperbólicas nos quadrinhos que chamam ele assim. Citações de onipotência e poder ilimitado, essas frases existem, mas são hiperbólicas narrativas, típicas de quadrinhos, e não declarações absolutas dentro da própria hierarquia cósmica da Marvel. Por exemplo, HQ Dark Avengers número 13 diz que o Sentinela tem o poder de 1 milhão de sóis explodindo. O Sentinela, em 2005, Wood Wizard e o Tony Stark dizem que não conseguem medir seus limites. O Sentinela de 2018, ele é descrito como uma das forças mais perigosas do universo e praticamente imparável. Em alguns momentos, o Void, o seu lado sombrio, ele também é descrito como capaz de matar um celestial com um olhar, ou então como uma mera ameaça ao multiverso. Mas nenhuma dessas citações o coloca realmente como onipotente do nível do Anabovol, Tribunal Vivo, Beyonder ou qualquer outra entidade abstrata como Eternidade e também Oblivion. E por que isso acontece? Por dois motivos principais. Sentinela ele é um personagem construído em torno de exagero. A sua história é feita para parecer que ele está fora da escala, até que alguém o detenha com um drama psicológico. Ele é instável mentalmente, o que dificulta também determinar seus limites reais, já que ele mesmo pode se conter ou se sabotar. E por que dizem que a morte dele para o Knu foi errada e forçada? No arco King in Black, o Sentinela ele enfrenta o Knu, o deus do simbionte. Ele ataca o Knu diretamente e rasga ele ao meio com uma extrema facilidade, da mesma forma que o Sentinela fez com o Carnificina. E por que isso causou revolta? Claro, o Sentinela havia enfrentado entidades de nível superior ao Knu, como o Homem Molecular. Ele havia se reconstituído depois de ser desintegrado. O roteirista não conhecia o Sentinela a fundo. Donny Cates, o roteirista de King in Black, é fã do Knu e quis mostrar o quão poderoso ele era para poder matar o Sentinela rapidamente. Mas vários fãs notaram que o Cates ignorou completamente o histórico cósmico e também hacks absurdos do Sentinela, como regeneração quântica, resistência limitada à manipulação da realidade, imortalidade se baseando em regeneração, ressurreição, energia e alma, e capacidade de reescrever leis físicas. A Marvel usou o Sentinela como, entre aspas, o medidor de poder, e isso é bem comum na Marvel usar personagens poderosos como Sentinela para poder validar novos vilões. Isso aconteceu com Blue Marvel, Hyperion, Hércules e o Sentinela agora. Todos já serviram de saco de pancada para estabelecer novas ameaças. Culpar o roteirista pelo Sentinela ter perdido contra o Knu é uma desculpa válida ou não? Olha, pra mim, sim, culpar o roteirista é uma desculpa válida e com base concreta. Por quê? Porque o desconhecimento dos feitos e também da própria complexidade do Sentinela, por exemplo, Donny Cates é um ótimo roteirista em muitos aspectos, mas ele não demonstrou conhecimento profundo sobre o Sentinela, ignorou feitos anteriores canônicos como sobreviver e se regenerar após ser destruído pelo Homem Molecular. Ele reduziu o Sentinela, que é morto em segundos pelo Knu, o que não faz muito sentido em uma escala de poder, e também nem narrativamente, considerando também o histórico do personagem. A Marvel tem um histórico de sacrificar personagens para subir o hype de outros, e isso é conhecido como jobbing, como então um personagem ele é propositalmente rebaixado ou derrotado só para um outro aparecer mais forte. Isso não reflete a realidade do personagem, mas sim na conveniência do roteiro no momento. Por outro lado, sim, é canônico e não tem como mudar a menos que a Marvel reescreva. Mesmo sendo também incoerente, o que está publicado se torna então uma parte canônica oficial da Marvel. Até que o novo roteirista traga uma nova explicação, ou retcon, ou reviva, ou reposicione o personagem corretamente, isso já aconteceu com muitos personagens. Por exemplo, a Wanda, que foi tratada como uma mutante emocionalmente instável por anos, e até que finalmente atualizaram ela em uma escala para nível cósmico Deus, com o controle do caos primordial, e até o próprio Cycton. A Jean Grey, que foi rebaixada várias vezes e até voltou para o status de deusa da vida e da morte com a Fênix, ou seja, é possível corrigir, mas até lá, a morte do Centurion para o Knu é
parte oficial da cronologia, por mais questionável que seja. Quem vence? Projeção de energia, ataque de energia do Sentinela. A Wanda ela tem a capacidade de rebater qualquer ataque de energia, inclusive do alto nível, por exemplo, quando ela rebateu a rajada de energia do Wizard, que estava bufado com o poder da Griever no fim de todas as coisas, que era o poder suficiente para destruir o feitiço que estava ligado a todas as realidades da Marvel, ou seja, o Nexus. E falando no Wizard, no final da luta dela contra ele, a Wanda, depois de vencer ele, ela retirou a alma dele e seu desejo de lutar e o baniu para uma dimensão de puro sofrimento. A Wanda reescreveu toda a realidade da Terra 616 em Dinastia M com um simples pensamento, algo que o Sentinela nunca demonstrou ser capaz de fazer conscientemente. O Sentinela, mesmo ele sendo resistente à manipulação mental comum, é psicologicamente instável. Mesmo que você fale que o Sentinela ele é rápido, o que de fato ele é, temos que lembrar que um dos seus muitos feitos de velocidade da Wanda é bem interessante. Por exemplo, quando ela estava lutando contra uma oponente que era capaz de anular os feitiços dela, a Wanda se mostra ser mais inteligente e também mais rápida, lançando vários feitiços em um curto período de tempo. A sua oponente não conseguiu anular todos. A Wanda ela usa magia primordial do próprio caos, ligado ao próprio tecido da criação. Ela alterou probabilidades universais e até removeu poderes. Por exemplo, por ser um caos primordial encarnado, ela tem o controle desse poder que gerou tudo na Marvel. O caos é a possibilidade, onde ela simplesmente cortou a ligação de um ser do caos que ela julgou não ser digno de poder, ou seja, ela pode cortar os poderes e ligações do Sentinela e do próprio Void, anulando ambos completamente sem ter esse poder. Que vai lembrar, o Void, como falei, ele pode ser um conceito interpretado como conceito de caos também, ou seja, tudo que o Void ele vem tudo do próprio caos primordial, que foi a centelha de tudo na Marvel. Vai lembrar que mesmo o Sentinela sendo forte fisicamente, o que realmente é, a Wanda ganhou a capacidade de negar dano físico, ou seja, não importa o quão forte ele seja, ela vai negar isso. E se você está dizendo ou pensando aí que o Sentinela vai apagar da existência a Wanda, usando então a manipulação molecular, sinto muito, mas também não funciona. Por quê? Porque ela, a Wanda, além de manipular a realidade muito acima dele, porque a Wanda já parou com suas próprias mãos a espada cuja capacidade é cortar conceitos, mesmo que a Rainha Nunca, sendo um dos conceitos como possibilidade da Marvel, a Rainha Nunca foi afetada por essa espada e quase morreu, e a Wanda parou essa mesma espada com as suas próprias mãos, ou seja, ela tem uma resistência ao apagamento conceitual. Esse feito pode ser interpretado como resistência sim a apagamento conceitual. E o que é apagamento conceitual? Ele apaga não só o corpo ou a alma, mas o conceito existencial de algo, aquilo que o torna e o que é no nível mais abstrato. A espada tem o poder de cortar através da realidade e até o próprio conceito de ser. A Never Queen é uma entidade cósmica que representa todas as possibilidades que podem ou não se manifestar no multiverso. E se ela é afetada por essa espada, é porque o ataque vai além da matéria e energia e atinge seus níveis conceituais ou ideacionais. E junto com Mercúrio, a sua luta contra a Griever, a Wanda conseguiu tornar a Griever a entidade abstrata, uma entidade física com feitiços, vulgo então hacks, tendo também a capacidade de usar runas, que permitiu que ela pudesse ser ferida pelo próprio Pietro. Isso mostra que a Wanda pode adaptar as suas magias para afetar até conceitos metafísicos. E se você não entendeu, eu vou explicar. Se ela conseguiu materializar e também afetar uma entidade conceitual e abstrata com feitiços personalizados, ela também pode criar feitiços direcionados para neutralizar ou destabilizar o Sentinela e o Vácuo. As runas ou hacks que a Wanda usou fazem também com que qualquer ataque atinja 100% de precisão, o que anula a super velocidade, a inteligibilidade ou a evasão do oponente. E mesmo que um ser tão rápido quanto Mercúrio, o Pietro, conseguiu ferir a Griever com precisão máxima graças então à magia da Wanda, e mesmo que o Sentinela ele se mova à velocidade da luz ou além, ou tente se regenerar rapidamente, as runas da Wanda ou hacks garantem que ela ou seus aliados acertem um ponto fraco com precisão total. O Sentinela muitas vezes entra em forma de energia, luz ou matéria instável, ou até alma também, como aconteceu em King in Black, ficando também difícil de atacar diretamente. Porém, a Wanda já demonstrou o poder de forçar seres abstratos ou energéticos a tomarem a sua forma física, como fez com a Griever. Ela pode forçar o Sentinela a permanecer e ele a ficar
em sua forma física ou vulnerável, impedindo que ele fuja em forma de energia ou reestruture a sua composição. Com apenas 3 palavras, ela reduziu a população de mutantes para mais de 90%, onde quase 1 milhão de mutantes foram destituídos de poderes. Se ela quisesse, ela poderia dizer "No more Sentinela", e o resultado seria semelhante. Por quê? Porque no mesmo encontro com o Pesadelo, na HQ Vingadores número 10, ela também, junto com Thor, no Reino do Pesadelo, ela confrontou ele e, até com um tom de afirmação, ela perguntou o que aconteceria se ela dissesse "No more dreams", sem sonho, sem pesadelo, sem ninguém dormindo. Vale lembrar que o Pesadelo já confrontou a Eternidade, Tribunal Vivo, Morte, Oblivion e outras entidades da Marvel. Enquanto Sentinela ele é o destruidor físico e manipulador de matéria, a Wanda ela opera em manipulação da realidade, caos primordial, a feitiçaria de alta escala, runas de banimento, enfim, magias que isolam almas ou entidades como Void, cancelamento de poderes com base em palavras como "No more mutant", magia de travamento de espaço e tempo. Ela já resistiu e enfrentou entidades como Kiton, por exemplo, e até mesmo entidades abstratas como a Griever, né? O Sentinela nunca teve confrontos bem sucedidos contra seres desse nível. O máximo que ele teve foi contra o Galactus, e foi apenas uma citação, sem uma amostra visual de como foi a luta, e o Knu, onde ele foi derrotado. A Wanda ela cria e destrói linhas temporais inteiras. O Sentinela nunca mostrou essa capacidade de forma consciente. A Wanda ela pode anular habilidades específicas com magias, incluindo força, regeneração e invulnerabilidade. Isso aconteceu com vários personagens, inclusive com Thor. Ela também já apagou personagens da existência com magia pura, algo que o Sentinela jamais fez. O Sentinela nunca apagou definitivamente um personagem da existência, de forma como um distorcedor da realidade faz. Ele nunca apagou alguém da linha do tempo ou da existência multiversal. Nunca impediu que a alma ou a essência de alguém retornasse. Nunca removeu alguém da memória e da continuidade, como outros personagens da Marvel fazem em seus universos. A Wanda é uma anomalia no multiverso, pois combina 3 tipos de formas diferentes de poder cósmico, algo que a torna uma singularidade mágica com magia, possibilidade e caos. A Wanda se tornou uma manifestação viva das infinitas possibilidades do universo. Ela afirma controlar todas as possibilidades que podem, não podem ou deveriam acontecer. Isso transcende magia comum. Ela está operando em um nível conceitual, afetando o próprio tecido casual da realidade. A imortalidade do Sentinela, que se baseia em regeneração molecular, ressurreição, energia e alma, até mesmo o Void, que de certa forma também é um conceito ligado à entropia e à destruição, isso ainda assim não seria tão difícil de burlar. Por quê? Porque ainda assim é baseado em possibilidades físicas e mentais dentro da realidade. Ou seja, se a Wanda nega a possibilidade da imortalidade do Sentinela e funciona, ele simplesmente não regenera ou não retorna da morte. Por exemplo, em Dinastia M, ela literalmente nega a possibilidade de mutantes terem poderes, alterando também seu DNA. Outro exemplo, anulação de casualidade. Se ela remove a linha casual que leva o Sentinela a se regenerar, o evento nunca ocorre. Isso é diferente de apenas matá-lo. É como negar o gatilho que o traria de volta. Por exemplo, a redefinição dos status metafísicos. A Wanda já redefiniu o que seres cósmicos são ou fazem. Trocou a função do livro Darkhold, reescreveu as leis do caos e da magia, selou e também desfez entidades ligadas a conceitos como medo, o inferno e até o próprio Kiton. Se ela decidir que o Sentinela não pode ser imortal nessa realidade, isso se torna verdade, localmente ou até universalmente, dependendo do nível do controle dela no momento. E sim, a manipulação da possibilidade infinita da Wanda pode anular ou reescrever a imortalidade do Sentinela, porque ela opera em uma linha casual e física onde os poderes regenerativos dele funcionam, e a Wanda ela tem ferramentas conceituais para anular seus retornos, regenerações e até mesmo a sua existência em uma determinada linha do tempo. Ela pode remover o Sentinela do campo de batalha e enviá-lo para uma outra dimensão ou prendê-lo com encantamentos, como fez com Thor e o próprio Nicholas Scratch, banindo ele para o submundo das bruxas, uma dimensão de uma outra versão da Wanda, a Lori, como se fosse uma versão da morte dela muito poderosa. A Wanda ela pode absorver ataques de energia, o que torna os poderes de Sentinela ofensivos, como rajadas fotônicas, ineficazes. Robert Reynolds também é vulnerável à própria mente e também ao próprio Void, o que a Wanda também pode explorar com feitiços mentais e também ilusões. Autores como Brian Michael Bendis
Ace e Steve Orlando já confirmaram que a Wanda opera em um nível superior em confrontos cósmicos. Ela é considerada uma carta de quebra de enredo, que o Sentinela não é. E para finalizar, o próprio filho da Wanda, o Wicano, muito nerfado, também menos poderoso, já conseguiu vencer o Sentinela, prendendo ele em correntes com feitiços na HQ Dark Reigns Jovens Vingadores. E cara, a Wanda faria muito pior do que o Wicano fez. A Wanda, ela vence o Sentinela mesmo em sua forma mais elevada. Ela não precisa destruir ele fisicamente. Ela pode anular sua existência, remover a sua alma, cancelar sua regeneração, banir ele para uma outra realidade, negar sua imortalidade e apagar a possibilidade de sua vitória. Ou seja, essa luta não é equilibrada se estivermos tratando a Wanda atualmente, que está mais poderosa e controlada. Ela opera em níveis metafísicos e conceituais onde o Sentinela simplesmente não alcança. Por mais que o Sentinela ele seja poderoso, ele já foi superado por diversos personagens na Marvel hoje em dia, como Thor, Hulk, Loki, Wanda, Venom e muitos outros. Essa batalha de hoje, a Feiticeira Escarlate venceria essa luta com bastante facilidade. Mas diga aqui nos comentários você acha que o Sentinela vence ou você acha que a Wanda vence? Diga suas opiniões, seus argumentos. Lembrando, se inscreve no canal para acompanhar mais batalhas, deixa o like, hype esse vídeo com o seu botão do hype aí, se você está assistindo pelo celular. E lembrando, se torne membro se você quiser ter benefícios aqui no canal também. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.